Me explica aí, você crente, você que acredita que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, a inspirada Sagrada Escritura. Como que você me explica isso? Então Jesus chega lá em Marcos capítulo 13, versículo 9, e diz que os discípulos Pedro, Tiago, João e André seriam apresentados perante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas quem serve de testemunha é Paulo, e Paulo não tem nada a ver com o contexto de Marcos. E aí? Responde aí para mim aí, crente. Quando foi que isso aconteceu? Jesus afirma, categoriza isso, sem sombra de dúvida. Jesus é o Deus, né? Muitos defendem. Onisciente. E aí não acontece? Como fica agora? Alguém pode me explicar? Senta aí, ajusta o fone e presta atenção, porque o que você vai ver agora é pesado. Não é para quem tem mente fraca. O que eu vou te trazer aqui hoje é um corte exclusivo de uma aula do professor Fábio Sabino, uma das mentes mais afiadas quando o assunto é teologia crítica. Se você já conhece o trabalho dele, sabe que o cara não brinca em serviço. Mas se você caiu aqui de paraquedas, segura firme, porque o que vem agora pode mudar completamente a sua visão sobre o cristianismo. Aqui não tem enrolação, não tem ladainha. É argumento na mesa, com base, com referências e sem medo de enfrentar o tabu máximo do mundo cristão. Jesus mentiu? Pensa bem no peso dessa pergunta. O próprio pilar da fé cristã, o Salvador, o Deus encarnado, será que ele foi pego na mentira? Será que as palavras que ele proferiu, que foram escritas e reescritas, traduzidas e manipuladas ao longo dos séculos, realmente se sustentam diante da análise fria e sem sentimentalismo? Muita gente nem cogita essa possibilidade. Afinal, o cristianismo se sustenta na ideia de que Jesus é perfeito, divino, onisciente e incapaz de errar. Mas e se eu te disser que o próprio texto bíblico, tão defendido pelos religiosos, contém as evidências que desmontam essa narrativa? O professor Fábio Sabino já mostrou inúmeras vezes como a Bíblia se contradiz, como o cristianismo é repleto de lacunas e incoerências. E nesse corte que você vai assistir agora, ele escancara um dos maiores problemas do Novo Testamento, as supostas mentiras de Jesus. Isso mesmo. Se Jesus afirmou algo que não aconteceu, então temos um problema sério. Porque se ele é Deus, ele deveria saber exatamente o que estava falando. Mas se ele disse algo que não se cumpriu, então temos duas possibilidades. Ou ele mentiu, ou ele simplesmente não era Deus. E aí, como os religiosos saem dessa? Os crentes, claro, vão tentar contornar, relativizar, mudar o significado das palavras, dizer que foi simbólico, que era uma metáfora. Mas a verdade nua e crua é que a Bíblia não se sustenta quando analisada com um olhar crítico e racional. E essa aula do professor Fábio Sabino é uma prova cabal disso. Então, meu amigo, assiste com atenção. E se você acha que essa verdade precisa ser espalhada, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Porque conhecimento só tem valor quando é passado adiante. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá, gente, boa tarde para todos vocês. Algumas pessoas dizem que Jesus ele é divino, que Jesus ele é Deus, e que Jesus tem os atributos naturais, sendo alguns deles, né? Onisciência, onipotência, onipresença e por aí se vai. Bom, se Jesus ele foi ou é onisciente, logo então se deduz que tudo aquilo que ele afirmou verdadeiramente teria que acontecer. Preste bem atenção na minha argumentação aqui primária, tá? Se Jesus é divino, se Jesus é Deus, como muitas pessoas defendem, sendo ele onipotente, onipresente e onisciente, conhecendo todas as coisas, o passado, o presente e o futuro, logo então, se Jesus afirmou alguma coisa, logo aquilo que ele afirmou deveria ter acontecido. Logo então, se não aconteceu, nós entramos no caso então da mentira.
Então vou pegar o texto bíblico, como muitos defendem o texto bíblico, tá? Como muitos defendem. Isso mesmo, Michel, tá? Então, Não, Tiago, eu tô colocando apenas 3, tá? Apenas 3, tá? 3 ou mais vezes. Não, coloquei apenas 3, muito mais do que isso, tá? É que eu vou fazer a live, hoje eu tô com a live aqui de 19 páginas, então vai ser mais de 1 hora, tá? Então vou colocar apenas 3 aqui, isso que eu estou explicando. Não importa se Jesus é Deus, preste bem atenção. Não importa se foi 1, 2, 3. Para quem coloca que Jesus é Deus, não pode haver nele mentira alguma, tá? Deixar isso bem claro. Para quem acredita que Jesus é Deus, a Bíblia ela é sagrada, ela não se contradiz, é a palavra de Deus de ponta a ponta, tá? Independentemente de copista, como muitos têm isso e eu sei disso. Então, se ele é Deus, não pode ter uma mentira sequer, uma sequer. Isso tira a divindade dele, tira a espiritualidade de tudo, tá? Então, essa é a argumentação primária. Então, não pode ter nada, porque quem é o pai da mentira segundo Jesus ensinou? O pai da mentira é o diabo. Então, se Jesus mentiu uma única vez, logo então Jesus não é divino e nem filho de Deus. Jesus seria filho do diabo, tá? Porque o diabo é o pai da mentira, segundo está lá em João, capítulo 8, versículo 44, se não me falhe a memória. Então, preste bem atenção, tá? Vamos lá? Vou compartilhar aqui 3 textos, 3 ou 4, deixa eu ver, acho que é 4. Isso. Então, 3 textos, isso. As 3 mentiras de Jesus. Será que... Bom, deixa eu pegar as passagens para os senhores verem. Vai, vou compartilhar no esboço aí. E aí nós vamos procurar, vamos ver a fundamentação, para ficar bem claro. Vou pegar 3 textos aqui, aí vamos procurar a resposta para isso aqui. E vamos ver se Jesus mentiu ou não. Ó lá. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e João 16. Bom, eu vou pegar o contexto aqui de Mateus. Preste bem atenção, Mateus 24, 3 diz assim, olha só. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Então, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, aí vem os seus discípulos em particular, seus discípulos no plural. Dize-nos quando serão essas coisas. Depois você pega todo o contexto que eu não vou repetir novamente sobre isso. Bom, então o que eu quero declarar aqui? Que em Mateus 24, versículo 9, Jesus vai dar uma palavra para os seus discípulos. O que Jesus fala no versículo 9 de Mateus 24? Dizendo aos seus discípulos: então, sereis atribulados. Então os discípulos seriam atribulados. Então Jesus divino, Jesus sendo Deus, está afirmando que os seus discípulos seriam atribulados e eles morreriam. E vos matarão. Não que eles teriam uma morte natural, não é isso que Jesus está dizendo. E vos matarão. Deixar bem claro. Só aqui já tem uma mentira. Por quê, professor? E vos matarão. Algumas pessoas acreditam, já vou começar por aqui, acreditam que Judas se matou. Se Judas se matou, Jesus falou que os discípulos, eles morreriam, mas de uma forma de assassinato. Acabou. Logo então Jesus, sabendo do futuro, sendo Deus, falou para os discípulos que eles morreriam, mas não de morte natural. Não. Seriam assassinados. E aí Judas, segundo a Bíblia, parece que ele não foi assassinado, né? Não é isso? Parece que ele saiu, foi se enforcar e precipitando-se. Peraí. Se eu pego lá a referência de Atos para Judas Iscariote, o precipitaram é uma coisa, aí mataram Judas. Agora, quando se coloca aqui, precipitando-se na voz reflexiva, então o próprio Judas que se matou. E aí já cabe uma mentira de Jesus. Porque Jesus afirma, em Mateus 24, 9, que os discípulos e Judas ali estava, né? Judas ali estava, parece que alguma coisa aconteceu de errado. Bom, mas esse é apenas um detalhe, tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que isso, tá? Vamos dar continuidade? Vamos lá? Deixa eu bloquear um atribulado aqui. Um crente religioso de porcaria, vai pro Hades, meu filho. Pronto, Deus te abençoe, viu? Vai pro Hades. Então, eu tô falando do Jesus. Eu minto, se eu minto, bicho, eu minto todo dia. Eu minto todo dia, mas o seu Jesus não pode mentir, ele não é o Deus. Ele não é o salvador da vida. Como que eu vou ter minha salvação uma pessoa que é mentirosa? Calma que eu vou provar. Começando agora, a pessoa já tá aqui, não, eu tô usando fundamento, vocês têm que provar o contrário, vocês têm que pegar o texto e provar que não. Que é mentira, que Jesus não ensinou isso. Vamos lá, continua. Olha a segunda mentira de Jesus, Marcos 13, diz assim, ó. O contexto é, vou pegar aqui. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, vamos ver quais são esses discípulos, segundo Marcos vai colocar e vai piorar um pouquinho mais. Aí vem Pedro, Tiago, João, André, lhe perguntaram em particular. Aí o mesmo contexto, olha Mateus 13, 9, piorou agora, viu? Piorou, presta atenção. Mas olhar por vós mesmos, quem viria a ser esse vós aqui, ó? Quem viria a ser esse vós aqui de Marcos? Então eu colocaria que seria apenas Pedro, Tiago, João, André. Então, vou pegar aqui a resposta dentro do contexto de Marcos 13,
Se eu ampliar para todos os discípulos, vai ser pior. Vai ser pior. Então eu não vou colocar apenas que a resposta no versículo 9 de Marcos 13. Jesus direcionou apenas para Pedro, Tiago, preste atenção, hein? Pedro, Tiago, João e André. Olha o que Jesus respondeu para Pedro, Tiago, João e André. Mas olhai por vós mesmos, porque vós, Pedro, Tiago, João e André, entregarão aos concílios, prestem atenção. Então Pedro, Tiago e João seriam enviados aos concílios e às sinagogas, e seriam açoitados. Quem seria entregue aos concílios, às sinagogas, e seriam açoitados? Pedro, Tiago, João, André. Continuo. E sereis apresentados perante, Jesus dizendo, presidentes e reis. Quem seria apresentado perante presidentes e reis? Pedro, Tiago, João e André. Por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Ok. Agora vem a pergunta aqui, senhores. Bem clara. Jesus sendo Deus, Jesus sendo divino e tantas outras coisas. Alguém se lembra em qual momento Pedro, João, Tiago e André foram apresentados perante presidentes e reis? Pedro, Tiago, João e André. Onde está a história que esses se apresentaram, estiveram testemunhando de Jesus perante presidentes e reis? Vou compartilhar com os senhores aqui. Olha só onde as coisas vão chegando. Eu só li com fundamento. Vamos lá. O Sinédrio, vou explicar o Sinédrio em cima de Marcos aqui, o caso de Marcos. O vocábulo Sinédrio, conselho, às vezes é traduzido como Sinédrio. Geralmente se refere ao Sinédrio judaico. No plural se tem Sinédria. Refere-se a concílios em geral, sejam judeus ou gentios. Os discípulos de Jesus apareceram perante o Sinédrio judaico. Jesus está falando aqui, ó, que eles apresentariam perante os concílios ou Sinédrio. Apareceram ou não? Sim, apareceram. Eles foram açoitados, aqui, ó, com Sinédrios e sinagogas. Sereis açoitados. Em Sinédrio, sim, foram açoitados. Existe base. Vamos lá com a base aqui, ó. Atos 5:40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Ok. No Sinédrio, nós temos. Sinagoga, nós não temos. Presidente e reis, vamos lá. Quando foi que os apóstolos estiveram diante de governadores e reis? Nunca. Fala-se de Paulo, mas daqueles ao qual Jesus dirigiu o discurso, não existe. Não tem. Aqui é todas as minhas referências bibliográficas, tá, senhores? Tá bom? Dito um fundamento, viu? Atos dos Apóstolos faz registro apenas de Paulo diante dos governadores romanos, sendo eles Félix e Festo, e diante de um rei, que seria o rei Agripa. No Novo Testamento, o vocábulo regemon, que é governador, é normalmente usado em referência ao governador romano, ou um prefeito, como Pilatos era, ou procurador, como Félix e Festo. Mas a pergunta que se faz é essa: onde está a relação? Qual momento os apóstolos estiveram? Então a pergunta é essa: onde está isso? É que quer saber, gente. Vou voltar novamente. Isso aqui, ó. E vos mataram. Vou provar que Jesus mentiu. Primeira mentira. Segunda mentira é essa aqui. Pedro, Tiago e João André nunca estiveram presentes. Nunca foram apresentados perante presidentes e reis ou governadores e reis para testemunhar. Olha o contexto que eu estou falando, tá? Tem que ser Pedro, Tiago, João e André. Por quê, professor? Porque essa é a palavra do seu Jesus, meu filho. É a sua palavra sagrada. Essa é a Bíblia sagrada. Então tem que existir. E a última mentira de Jesus é essa daqui. João 16, 2 e 3, que diz assim, ó: expulsar-vos-ão das sinagogas. Jesus dizendo, o contexto é os discípulos. Depois os senhores me encontrem, tá? As referências onde os discípulos, não um discípulo, os discípulos foram expulsos de sinagogas. E é um outro detalhe, não é esse não, detalhe é esse aqui, ó. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, os discípulos, cuidará fazer um serviço a Deus. Olha que maravilha. Jesus dizendo, olha, se alguém vos matar, vocês, meus apóstolos, estão fazendo um serviço a Deus. E isto vos farão. Farão o quê? Matar. Expulsar da sinagoga e matar. E isto vos farão. Então Jesus está dizendo que todos os discípulos teriam que morrer. Com base em João 16, 2, com base em Mateus 24, 9. Esse é o contexto. Por que não conheceram ao Pai, nem a mim? João 16, 2 e 3. Então, o que nós temos aqui? Logo então, dessas três alegações que eu acabei de colocar, nós temos que encontrar que todos os apóstolos, sem exceção,
os 12 no caso, foram assassinados. Foram assassinados. Bom, a Bíblia vai falar a respeito da morte dos 12? Não, dos 12 por completo não. Logo, dependemos do quê? Da história. Dependemos de outras fontes, como a patrística, historiadores do período de Jesus, como Flávio Joséfo, Cássio, Tácito, Seutônio e tantos outros historiadores. Agora, se eu encontrar dentro da história que esses 12 não foram assassinados, logo então, aí compromete realmente termos as 3 mentiras de Jesus. A primeira mentira é que os apóstolos não apresentaram, se não estiveram perante reis e presidentes. Se Jesus é Deus, é divino, afirmou, isso não aconteceu, onde está o Jesus Deus aí agora na história? Eu pergunto, Jesus mentiu ou não? São as 3 mentiras de Jesus, senhores. Aí tem gente querendo defender a Bíblia com unhas e dentes e tantas outras coisas. Então eu quero saber, senhores, onde está? Não existe, né? E aí, como faz agora? Como fica? Me explica aí, você crente, você que acredita que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, a inspirada Sagrada Escritura. Como você me explica isso? Então Jesus chega lá em Marcos capítulo 13, versículo 9, e diz que os discípulos Pedro, Tiago, João e André seriam apresentados perante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas quem serve de testemunho é Paulo, e Paulo não tem nada a ver com o contexto de Marcos. E aí? Responde para mim aí, crente, quando foi que isso aconteceu? Jesus afirma, categoriza isso, sem sombra de dúvida. Jesus é o Deus, né? Muitos defendem. Onisciente. E aí não acontece? Agora, se existisse, seria igual o relato de Lucas para Paulo. Diz que Paulo esteve presente reis, governadores e tantos outros. E cadê os apóstolos que eram coluna da igreja? Onde está? Onde está, senhores? Aí, cadê a resposta? Não tem, né? Infelizmente, né, senhores? Vamos ver então a respeito como foi a morte dos apóstolos. Vou dar uma pincelada aqui por cima. Vamos ver se todos foram assassinados. Vamos lá? Vou compartilhar com os senhores aí. Vamos ver. Como foi a morte dos apóstolos? Pedro. A visão tradicional de que Pedro foi crucificado durante o reinado de Nero entre 64 e 67. Quem vai dizer são os historiadores, o martírio de Pedro. A maior probabilidade possível, vou colocar, tá? Maior probabilidade possível. A falta de qualquer narrativa concorrente pesa favoravelmente para a visão tradicional. Essa é uma visão tradicional de que Pedro, tá? Teria o seu martírio. O início e a tradição persistente é que Pedro foi martirizado por sua fé. Muito provavelmente, verdade, que a crucificação de Pedro. Então, que Pedro ele foi crucificado. Pedro estava em Roma, muito provavelmente verdade. Referência 6 e 7, é isso aqui, gente, ó. 6 e 7, tá aqui, ó. Confira João, Tertuliano, 1 de Pedro, 2 de Pedro, Apocalipse de Pedro, Ascensão de Isaías, Carta de Inácio aos Romanos 4.3, Dionísio de Corinto, Eusébio História Eclesiástica 2.25, para a Igreja de Ireneu, contra as heresias 3.1.1, Atos de Pedro, Tertuliano, e por aí se vai. Então tudo isso aqui eu tenho referência bibliográfica, tá? E na patrística e tudo mais. Então tudo que eu falo é com fundamentação por parte da história. Se a Bíblia não registra, então a história deve registrar. Então eu vou atrás da história, de historiadores, de patrística, etc e tal. Então tudo que eu falo aqui é fundamentado, né? O que eu coloco aqui que eu acho, o que eu penso não. Então parece que Pedro sim, tá? Pedro foi martirizado, tá bom? Modificação, martírio do reinado de Nero, mais provável do que não, como pode ser visto os componentes individuais da visão tradicional, sobre o destino de Pedro tem vários graus de probabilidade histórica. No entanto, quando todas as evidências são consideradas, a visão tradicional de que Pedro foi crucificado durante o reinado de Nero permanece firme em terreno histórico. Paulo, não eu coloquei Paulo, mas não vou fazer a leitura de Paulo, como Paulo não foi apóstolo dentre os 12, né, que é o contexto que eu estou, então vou pular Paulo aqui. Então vamos pular Paulo e vamos para um outro que é Tiago, irmão de Jesus. Bom, a visão tradicional de que Tiago foi martirizado em Jerusalém em 62 depois de Cristo. Esse exame atento das evidências indica que os seguintes pontos podem ser considerados como tendo vários graus de confiança desde a tradição inicial a respeito de Tiago. Vamos dizer que Tiago foi executado por apedrejamento, a maior probabilidade possível. Outros vão dizer que Tiago morreu como mártir cristão, muito provavelmente verdade. Tiago foi jogado de uma estrutura alto no templo, mais provável do que não. Então existem algumas vertentes a respeito da morte de Tiago. Alguns dizem que ele foi apedrejado, que é a maior probabilidade possível dentro da história, e mais provável do que não que ele foi jogado de uma estrutura alta do templo. O que eu estou demonstrando aqui para os senhores é que as fontes históricas, elas trazem vários relatos acerca da morte dos discípulos. Mas existe a probabilidade verdadeira, a probabilidade não verdadeira. Então existe um grau, depois vou trazer um gráfico aqui para os senhores a respeito do que tem probabilidade e daquilo que não tem probabilidade, tá? Continuo, vamos lá? Vamos para mais uma morte aqui. Vamos ver, Jesus falou que todos eles morreriam. O seu Jesus falou, está escrito na sua Bíblia. Então vamos ver se todos foram mártires. Vamos ver, vamos lá. João, no final do 2º século, os pais da igreja começaram a tentar compensar pela falta
deu uma tradição do martírio de João, né? Como poderia João, um dos mais próximos discípulos de Jesus, a quem foi dito que ele beberia o cálice de Cristo, não ter enfrentado o martírio? Outra mentira de Jesus, né? O caso do pai Tertuliano. Tertuliano escreveu para a igreja: quão feliz é sua igreja, na qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina junto com seu sangue, onde Pedro suportou uma paixão como de seu Senhor, onde Paulo ganhou a sua coroa em uma morte como a de João, o Batista, onde o apóstolo João foi primeiro mergulhado em óleo fervente e dali remetido para seu exílio. Logo então, segundo a visão de Tertuliano, é uma invenção de Tertuliano, Tertuliano inventou isso, por isso tem que tomar cuidado até dentro mesmo da patrística. Nem tudo que está na patrística é a verdade. Então, se João foi mergulhado no óleo fervente, foi por exílio. Se foi por exílio, ele está vivo, não estava morto, não. Foi um mártir? Não. Logo então, Jesus mente, porque Jesus falou que João também morreria. E é de comum acordo entre os acadêmicos que João morreu na ilha de Patmos de velhice, de morte natural. Mas Jesus falou em Mateus 24, em Marcos, em João, que os discípulos seriam martirizados, morreriam em prol do evangelho. Mas nem todos os apóstolos foram mártires. Nem todos os apóstolos morreram conforme Jesus prenunciou. Se Jesus é Deus, conhece o futuro, é onisciente, afirmou e não aconteceu. E aí? E aí, crente? Como faz? Como faz agora? Vamos continuar aqui com o esboço? Vamos ver a morte dos apóstolos. Gente, não esqueça daquele like por gentileza e compartilhar essa live, viu? Continuo, vamos lá. Vamos a mais alguns detalhes referentes a isso. Vamos ver a morte dos apóstolos. Tertuliano inventou isso. Aqui estão as referências a José, a Antiguidade, Egesipo, então História Eclesiástica, Clemente de Alexandria, e por aí se vai, tá? Então, tudo com referência bibliográfica, fundamentado. Essa passagem pode ter sido inventada por Tertuliano para mostrar que João foi colocado em ação de martírio e, portanto, qualifica-se como um mártir funcional, embora tenha sobrevivido. Desse modo, de acordo com Tertuliano, João estava disposto a morrer por sua fé e foi morto como mártir, mas Deus o poupou sobrenaturalmente. É uma mentira? É uma mentira. Origens, outro pai da igreja. O exílio de João explica seu martírio. O exílio explica seu martírio. A lendária história de que João sobreviveu ao envenenamento. Aí já é uma outra linha de raciocínio histórica. Um foi jogado num óleo quente, agora ele foi envenenado, junto com o registro de Agostinho de Hipona, que o solo acima de sua sepultura parece viver e respirar sobre o cadáver enterrado, por ter sido desenvolvido como resultado dessa mesma preocupação. Aí vamos também à teoria do desaparecimento de João. Outra razão para concluir que João pode ter sido martirizado cedo é seu súbito desaparecimento de Atos. João é uma figura central nos capítulos iniciais de Atos. Ele prega ao lado de Pedro e depois vai com Pedro a Samaria para examinar as afirmações de que haviam recebido o Espírito Santo. Depois de pregar o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos, João e Pedro voltaram para Jerusalém. Então João sai completamente da narrativa de Lucas. Embora ele fosse um dos 3 discípulos internos de Jesus, ele nem mesmo é mencionado no Concílio de Jerusalém, para o qual até Pedro voltou. Bom, aí diz que ele foi para o exílio, lá para a ilha de Patmos, e lá ele morreu de velhice. João, essas são as questões. Tiago. Vamos falar um pouquinho agora sobre Tiago, apóstolo. Não, desculpa, Filipe. Filipe de Saide, um outro, não é apóstolo, que vai falar um pouquinho sobre João. Filipe de Saide oferece a mais intrigante evidência para o martírio de João. Em um comentário sobre o fragmento de Papias, Filipe disse: Papias diz em seu segundo livro que João, o teólogo, e Tiago, seu irmão, foram mortos por judeus. Ele vai dizer isso. Os críticos rejeitaram sumariamente essa declaração. Assim, de acordo com outros estudiosos, ele provavelmente reproduz o significado original de Papias com precisão nessa instância. Filipe não dependia dos fragmentos em Eusébio, mas provavelmente leu seções das exposições de Papias dos ditos do Senhor para si mesmo. No entanto, apenas fragmentos permaneceram de seu extenso trabalho titulado História da Igreja, da obra de quem? De Filipe. Portanto, não é possível avaliar significativamente sua precisão como historiador. Ele não foi historiador, então não dá para ter credibilidade. Um martírio precoce ou tardio? Filipe também não indica quando ou onde João foi morto. A declaração em si é consistente com um martírio precoce, talvez em Jerusalém, ou um martírio tardio, talvez em Éfeso. A leitura natural parece indicar que os judeus o mataram no início de Jerusalém junto com seu irmão Tiago. Existem 2 razões, no entanto, para descartar um martírio precoce. Primeiro, Filipe havia declarado anteriormente que Papias era um discípulo de João, qual não foi. Mas isso seria virtualmente impossível se João enfrentasse o martírio precoce nos anos 40 ou 50. Papias não nasceu até cerca de 70. Então, como botou o relato de Papias, se Papias diz que foi lá esteve com João, mas não tem como. Se João morreu em 40 ou 50, Papias nasce em 70, como que Papias esteve com João? Não tem jeito, isso não existe. Então, existem fontes, algumas fontes históricas,
que, ao analisar com outras narrativas, outros historiadores, entra em contradição, tá? Segundo Eusébio, teria tido motivação para utilizar evidências para o martírio precoce de João. Filipe era ciente da história eclesiástica e, portanto, provavelmente há as visões de Eusébio de que João viveu uma vida longa. João morreu de velhice. Vou passar aqui um pouquinho o comentário desse Filipe. Vamos a João ministrou em Éfeso? Muito provavelmente verdade. João experimentou o martírio? Improvável. Tá? Das fontes que eu estudei, improvável. Então nós já temos um problema aqui. Era para ter morrido, era para ter sido martirizado, não foi. Tomé. Vamos ver Tomé? Embora as evidências não sejam conclusivas, algumas razões parecem indicar que pelo menos, minimamente provável que Tomé tenha sido martirizado na Índia. Em primeiro lugar, não há dúvida de que a missão de Jerusalém a Roma era fisicamente possível no primeiro século. Segundo, Tomé tinha visto Jesus ressuscitado, era zeloso em sua disposição de sofrer e morrer por ele, tinha recebido o chamado missionário de Jesus e geralmente se encaixa no perfil de alguém que participaria de tal empreendimento. Terceiro, embora o primeiro registro escrito nos Atos de Tomé, professor? Você está achando que só existiam os Atos dos Apóstolos? Não, senhores. Existiram vários livros chamados Atos de Tomé, Atos de Paulo, Atos de Pedro, não foram canonizados, tá? Porque não eram inspirados. Não existe inspiração, só na cabeça de demente, tá? Não existe inspiração coisíssima nenhuma. Já estou provando aqui. Se Jesus mentiu, onde está a inspiração, né? Então, claramente contém embelezamento, provavelmente preserva o núcleo histórico da jornada e do destino do apóstolo. Quarto, tanto a tradição escrita quanto a tradição oral concorda com o modo geral de Tomé foi morto. Como? Bom, Tomé viajou para a Índia, mais provável do que não. Foi martirizado? Sim. André, determinar a probabilidade do destino de André é uma tarefa difícil, As evidências claramente não são tão demonstrativas quanto para Pedro, Paulo e Tiago. Sua conclusão é compreensível e é certamente uma inferência razoável das evidências. No entanto, onde há discordância sobre a conclusão de que não há nenhuma evidência positiva para apoiá-la. O relato consistente e relativamente antigo de seu destino por crucificação não pode simplesmente ser dispensado. Alguns relatos diferem quanto ao local onde ele foi crucificado, mas há acordo geral em que ele morreu desta maneira. Então, alguns concordam que ele foi realmente martirizado. Não há tradição contrária inicial alegando morte natural, não há. Que para um apóstolo tão proeminente como André não é insignificante. No mínimo, deve ser considerado pelo menos plausível que André morreu como mártir. Embora alguns estudiosos possam estar inclinados a ter uma visão mais crítica, as evidências parecem apontar levemente para as seguintes conclusões. Engajado em missões, muito provavelmente verdade. Foi para a Grécia, mais provável do que não. André espiritou o martírio, mais provável do que não. Continuo, senhores. Tiago, filho de Zebedeu. Vamos lá. Se Lucas puder ser confirmado como correto em seu registro, isso pode ser investigado. Dá razão para conferir seu registro quando não pode. O ônus da prova é assim, para aqueles que duvidam da tradição inicial, consistente e confiável de que Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro mártir apostólico. Tiago experimentou o martírio em Jerusalém sobre Herodes, Agripa I, altíssima probabilidade possível. Então, que ele teve o martírio, ok? Mas Jesus falou que todos os apóstolos provariam o martírio, seriam mortos. Filipe, as tradições que cercam o apóstolo Filipe não são fáceis de desvendar. Existe uma voz consistente do início do segundo século, que ele foi para Hierápolis, mas está comprometido pela possibilidade que os primeiros pais da igreja confundiram tradições sobre Filipe, evangelista, com o apóstolo Filipe, pessoas distintas, né? Não são as mesmas pessoas. Enquanto os primeiros pais da igreja listam Hierápolis como destino final de Filipe, eles não mencionam como foi sua morte. A fonte mais antiga que menciona seu destino é provavelmente os Atos de Filipe. Embora possa de fato relatar o real martírio de Filipe, foi escrito no 4º ou 5º século. Aí é lenda. Quando a lenda e a fabricação frequentemente crescia livre de uma âncora histórica. No caso de Filipe, evidências contrabalançadas levam às seguintes conclusões. Filipe se envolveu em trabalho missionário fora de Jerusalém? Muito provavelmente verdade. Filipe experimentou martírio? Possível. Possivelmente. Mas não há uma fonte precisa, histórica, que diga que sim. Tá? Que diga que sim. Então, nós temos vários problemas a respeito disso. Deixa aquele like, compartilhe, por favor. Eu sei que tem muitos crentes que já saíram da live porque não aguentam a verdade, né? Então, a idolatria é complicado. Tem a idolatria, aí quando vem fundamento, o crente tem a fé e tem a crença, acredita em tudo. Acredita que Jesus nunca mentiu, porque ele é Deus. Aí vem o professor Fábio, fundamenta e traz todas as provas que Jesus mentiu. Aí complica, né? Eu sei como que é. Mexe um pouquinho com a sua fé e sua crença, então. Eu também tenho fé e crença, né? Mas não idiotizada, né? Não robótica, não com cabresco. E tem que ser com fundamentação. Eu preciso de algo sólido para acreditar, para ter algo como verdade, viu? Bartolomeu, vou pegar aqui, ó, se engajou no trabalho missionário, muito provavelmente é verdade. Experimentou martírio? Mais possível do que não, tá? Então, não sofreu martírio, tá? Mateus,
vou resumindo aqui. Mateus experimentou martírio? Possivelmente. Possivelmente. Depois, se quiser esse esboço, só entrar em contato, tá aí, ó, passando aí, ó. Tá? Aí você adquire. Tiago, filho de Alfeu. Vamos lá? Tiago, filho de Alfeu. Mais possível do que não, o martírio. Tadeu. Vamos ver Tadeu? Vamos lá, vamos para Tadeu. Tadeu. Possivelmente. Simão, o Zelote. Vamos ver? Vamos lá. Cadê? Deixa eu pegar uma. Aqui, interessante. Tem esse relato aqui de Simão, que interessante, ó. Simão, uma variedade de meios para seu destino, afirmam que ele foi crucificado, alguns colocam morto com uma espada, outros colocam dessa forma, cortado até a morte com um machado, e até mesmo morto em paz. Então existem várias questões interessantes aqui, tá? Então Simão foi martirizado? Possivelmente. Matias, bom, não fez parte dos 12, vou deixar para lá. Agora vamos aqui, ó. A morte dos apóstolos, probabilidade de martírio, vamos lá. Altíssima possibilidade e probabilidade. Possibilidade e probabilidade. Quem? Pedro, dos 12, né? Pedro e Tiago, filho de Zebedeu. Esses dois, dentro da classe dos 12, têm altíssima probabilidade e possibilidade que foram martirizados. 2 apenas, 2. Muito provavelmente verdadeiro. Tiago, irmão de Jesus. Então nós temos 3 agora. Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e Tiago, irmão de Jesus. Mais provável do que não foram martirizados. Tomé e André. Nós temos só 3 aqui, ó. Mais possível do que não foram martirizados. Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu. Possível, não é altíssima possibilidade não, possivelmente, Felipe, Mateus, Judas, Tadeu, Simão Zelote e Matias. Improvável, João, filho de Zebedeu. Então, de altíssima probabilidade e possibilidade que foram martirizados dentre os 12 apóstolos foi apenas Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e Tiago, irmão de Jesus. Apenas 3 de 12. Judas se matou. Então, apenas 3. Espera aí. Se é apenas 3, voltemos ao raciocínio? Vamos lá, voltemos. Jesus ensinou o quê? Para os discípulos, já lá em Mateus, o contexto, os seus discípulos em particular, sereis atribulados e vos matarão. Só que apenas, considerando, apenas 3 sofreram martírio, dos 12. Jesus mentiu? Jesus mentiu? Ok, vamos lá? Aí Jesus fala aqui, primeira mentira, então só apenas 3 apóstolos sofreram martírio. Dentro do contexto histórico, dentro da história, apenas 3. Jesus mentiu. Que falou que seriam os discípulos, eles vos matarão. Tá? Que não é figurativo não é simbólico não. Isso aqui é literal. Tá? Aí Jesus, segunda mentira de Jesus, é que Pedro, Tiago, João e André, eles estariam diante de presidentes e reis. Nunca tiveram. Segunda mentira de Jesus. Terceira mentira de Jesus é a mesma que Mateus. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e que qualquer que vos matar, cuidará fazendo serviço a Deus. E isto vos farão o quê? Farão o quê? Expulsarão da sinagoga e vos matarão. Está aqui as 3 mentiras de Jesus, que os apóstolos morreriam, Então, aí é onde eu vou chegar, Isaías Ribeiro. Aí eu vou explicar para o crente entender. Isaías Ribeiro diz assim, ó, quem mentiu foi quem escreveu isso. Lembra da minha live de ontem ou anteontem, se me falha a memória? Que eu falei que há coisas que está escrito na Bíblia como se Jesus tivesse dito, e provavelmente não disse, lembra disso? Mas só que aí nós entramos em 2 caminhos antagônicos. É como que é, Donald Félix? 3 mentiras podem pedir música no Fantástico. Esse é um dos problemas. Até que ponto eu posso afirmar que o que está escrito como fala de Jesus, realmente ele falou aquilo? Por isso que eu falo que não tem nada de inspiração na Bíblia. Tem nada de sagrado na Bíblia. Logo, vou voltar novamente. Se Jesus verdadeiramente falou isso, ele mentiu. Porque isso não aconteceu. Agora, lembra que eu falei da figura de linguagem? Pega minha live de ontem, não. De segunda-feira. Será que Paulo e Jesus disse isso? Pega essa live aí, você vai entender. Eu trago até um termo latinizado, que é uma construção literária, onde você cria o personagem, e você coloca falas nele, é como os atores. Aquela fala que os atores têm é uma fala montada, é uma novela. Então eles estão ali representando, é aquilo que eles querem, não, é uma novela, isso é a mesma coisa da Bíblia. Então existem falas inseridas na boca de Jesus, como se realmente Jesus tivesse ensinado aquilo. E na verdade Jesus não ensinou nada disso. É apenas uma inserção. Aí fica complicado da credibilidade. Não, é isso que eu estou explicando, Ângelo, nada de acréscimo, é uma inserção. Existe, deixa eu pegar qual o nome do vocábulo, quer ver? Eu vou pegar aqui, peraí. Vou pegar aqui o nome disso, quer ver? Deixa eu ver se eu acho a obra de ontem. Ai. Eu não lembro agora. Tá, lembrei. Quer ver? Paulo em Éfeso, acho que era isso mesmo. Isso.
Opa, eu pego aqui o nome dessa expressão. Para os senhores entenderem, quer ver? O nome que se dá, tá? Aqui para baixo. O nome chama-se sermocinatio, tá? É o termo que se dá. Sermocinatio ou prosopopeia, que viria a ser um sermocinatio. Vamos lá, sermocinatio consiste em colocar um discurso na boca de um personagem vivo, de uma maneira que emite seu estilo, ou fale como se estivesse se dirigindo a si mesmo ou referindo-se ao que ele mesmo ou outra pessoa ou personagem disse. Isso é uma figura de linguagem. A prosopopeia ou personificação também existente, que é a figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos, como um diálogo. Então, o vocábulo mais correto para inserir aqui é sermocinatio, tá? Sermocinatio, é um termo latinizado. Então é justamente isso que aconteceu. Provavelmente aconteceu, volto. Se não for um sermocinatio, então Jesus mentiu. Se for um sermocinatio, então deixe de acreditar em tudo aquilo que está escrito na Bíblia, pois tudo aquilo que você acredita ser a verdade que alguém disse, possa não ser. É uma fala colocada na boca de alguém. É o mesmo de eu não dizer o que eu disse e alguém falar aquilo que eu não disse. Professor, o senhor ensinou hoje, dia 4/8 às 13h35, que Jesus mentiu 10 vezes. Opa, não. Eu afirmei no dia 13, no dia 4/8 às 13h35, que Jesus tem 3 mentiras. Hoje eu falei isso. Aí se hoje você afirmar com esse link que Jesus mentiu 15 vezes, aí você fez o quê? Um sermocinatio. Você colocou palavras na minha boca, o qual eu não falei. É isso. Então muitos escritores colocaram palavras na boca de Jesus, o qual Jesus não falou. E não é só Jesus não. Isso é em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Você quer ver um sermocinatio que não existe? O caso da serpente. Colocaram lá, aí uma prosopopeia. Ali também é uma prosopopeia. Como se a serpente tivesse falado. A serpente não fala. Entenderam agora? Mas o escritor colocou como se a serpente tivesse falado. É uma figura de linguagem. Uma prosopopeia, isso. A jumenta que falou. Também a jumenta não fala. É tudo figura de linguagem. Então o escritor pega ali e insere, como se realmente falou. Isso não existe, gente. Mas são recursos literários. São recursos literários, entende? A mesma coisa se deu. Então, quando eu coloquei as 3 mentiras de Jesus, isso é para alertar vocês, ao lerem a Bíblia, tomar cuidado, senhores. É difícil você, às vezes, identificar onde está esse sermocinatio. Onde está o copista, onde ele ensina palavras dele, copista. Na boca do personagem Jesus. Na boca de Paulo. E tantos outros personagens da Bíblia. Isso eu explico em estudo de hermenêutica. Então, adquire os meus cursos, saberão, identificarão isso. Então, aconselho aos senhores, vem estudar comigo, tem curso de teologia, neutro. Não estou ofendendo fé e crença, apenas estou te explicando o que é a ciência, o que é a teologia. Isso é a teologia de verdade. Nessas baboseiras que vocês ensinam por aí, não. Colocando a fé e a crença, não, gente, não é isso não. E é melhor você saber das fundamentações para você ter uma fé e uma crença melhor. Então tem que tomar cuidado. Até que ponto eu posso dar credibilidade a tudo? A tudo. Rogério Freitas, você vai ser bloqueado se está escrevendo em fonte alta, meu filho. Escreve em fonte pequena, senão você é bloqueado pelo robô aí, tá? Então tem que escrever em letra minúscula, não escrever em letra maiúscula, tá bom? Essa é a questão. Então, tem que tomar cuidado. Deixa eu mandar mais um pro WhatsApp aqui. Esses camaradas eu vou te contar. Pronto, mais um pro WhatsApp aí. É isso aí. Vou mandando tudo pro WhatsApp. Então, gente, essa é a questão. Tem que tomar cuidado. O que é o que não é, né? Aí a Bíblia é inspirada. Não, não é. Não tem inspiração. A Bíblia não é santa. A Bíblia não é inerrante. Aí, tá aí. Se você confia nessa inerrância da Bíblia e tantas outras coisas, e não sabe dessas regras que eu coloco, né? Então o seu Jesus mentiu. Tá vendo aí agora? Agora, você tem esse recurso. Mas até que ponto? Até que ponto? Eu posso dizer que toda hora, então, para colocar o Jesus como santo é sermocinatio. Tá entendendo agora onde eu quero chegar? Esse é o maior problema. Ou seja, a pessoa que tem a fé e crença em Jesus como ele Deus e tantas outras coisas, vai usar essa alegação do sermocinatio. Aí tem um problema. Então, se você usa, aí não tem nem como ter Jesus como santo, como poderoso. Por quê? Porque então criaram ele. Criaram ele, colocaram o sermocinatio, aí você tira a inspiração, você tira tudo, tira a inerrância, tira tudo, preservação, tira tudo. Então, se Deus tivesse preservado a sua palavra sagrada, como Deus tem, não existiria o sermocinatio. Não existiria a fundamentação que Jesus mentiu. Como pode, então, Deus, para um copista, permitir que o copista escrevesse alguma coisa que identificaria hoje, no século XXI, o professor Pablo Sabino, dizendo que Jesus cometeu mentiras? E tantas outras coisas, né? Então, Deus não preservou palavra alguma. Tá? Quer ter mais conhecimento? Quer ter mais fontes? Entre em contato comigo aqui, ó. Adquira meus livros na promoção, adquira meus cursos, e os senhores saberão mais, tá certo? Hoje à noite tem aula de patrística, iniciei as aulas de patrística hoje. Quer ser meu aluno?
Entre em contato, os senhores conhecerão e saberão de muito mais coisas, tá certo? Gente, obrigado para todos vocês. Até a próxima e... Bom, pessoal, agora que assistimos essa verdadeira aula do professor Fábio Sabino, dá para perceber a gravidade do que foi exposto aqui. O que ele trouxe hoje não é pouca coisa. Ele mostrou, com base na própria Bíblia, que Jesus mentiu. Não uma, não duas, mas 3 vezes. E se mentiu, então não pode ser Deus, porque um Deus que mente, deixa de ser Deus. Isso aqui, meus amigos, é um soco na cara do fundamentalismo religioso. É um tapa de realidade em quem insiste em sustentar a fé sem questionar, sem investigar. O professor Fábio Sabino pegou as palavras do próprio Jesus e mostrou como elas entram em contradição com os fatos. Como pode um Deus onisciente errar previsões? Como pode um ser supostamente divino fazer promessas que nunca se cumpriram? Isso não é só um argumento filosófico ou teológico. Isso desmonta toda a base da crença cristã. Porque se Jesus mentiu, a divindade dele cai por terra. E se a divindade dele cai, o que sobra do cristianismo? Os religiosos vão tentar se esquivar, vão tentar inventar desculpas, vão tentar distorcer o que está na cara. Mas a verdade é clara: ou Jesus mentiu, ou a Bíblia não é confiável. E em qualquer um dos casos, o problema é gigantesco para quem defende essa fé cega. A real é que ninguém quer encarar esse debate de frente. Você já viu algum pastor ousar tocar nesse assunto? Você já viu algum teólogo cristão refutar isso com argumentos sólidos, sem jogar para a emoção ou apelar para a fé? Eles fogem, porque sabem que aqui não tem saída fácil. E é por isso que precisamos espalhar esse tipo de conteúdo. O trabalho do professor Fábio Sabino é essencial para abrir os olhos da galera. Se você quer ver mais conteúdos como esse, se inscreva no canal dele, vire membro e apoie esse projeto. Porque conhecimento como esse incomoda muita gente poderosa, e só com o apoio da comunidade, ele vai continuar trazendo essas verdades à tona. E claro, compartilhe esse vídeo. Joga nos grupos de WhatsApp, manda para aquele parente que vive querendo te converter, espalha para todo mundo. A gente vai continuar infernizando essa galera com argumentos e fatos. Nos vemos no próximo vídeo.